manhã em São Bernardo do Campo amanhecia abafada, como se o calor de janeiro quisesse derreter até as sombras. O sol batia nas fachadas das lojas e refletia nos vidros das vitrines, fazendo os manequins brilharem como estátuas de cera. Na esquina da Avenida Piraporinha, uma loja de artigos esportivos recém-inaugurada exibia um letreiro chamativo: Esporte Total, tudo para o seu jogo. Dentro, os vendedores ajeitavam tênis, camisas e bolas, enquanto o gerente, Tadeu, conferia o estoque com uma expressão tensa, típica de quem vive com o coração preso à planilha de lucros. "Vamos, pessoal, movimento!" gritou ele, batendo palmas. "Quero ver esse lugar brilhando antes das 10. Os funcionários apressaram o passo. Havia algo de autoritário em Tadeu, mas também uma ansiedade quase infantil. Ele queria provar que podia fazer o negócio dar certo. O dono, seu Eduardo, era um homem misterioso, que ninguém ali conhecia pessoalmente. Mandava mensagens, transferia dinheiro, dava ordens por telefone, e só. Tadeu nunca o tinha visto cara a cara. Naquela mesma hora, um furgão branco com o logotipo Rede Esperança, Doações e Logística Social estacionava discretamente na rua lateral. O motorista desceu, ajustou o boné, limpou o suor do rosto e abriu a porta traseira. De dentro, tirou uma caixa grande de bolas de futebol e 2 sacolas de chuteiras novas. Ele vestia uma camisa polo cinza, jeans surrado e tênis simples. O rosto era parcialmente coberto por uma barba curta e pelos óculos escuros de armação grossa. Quem passasse por ele diria que era apenas mais um dos milhares de trabalhadores anônimos que cruzam as ruas de São Paulo todos os dias. Mas aquele homem era Roberto Carlos da Silva Rocha, o lateral esquerdo lendário, o homem-canhão da seleção brasileira. Agora, aos 50 e poucos anos, ele preferia o anonimato ao brilho dos refletores. Nos últimos meses, vinha apoiando projetos sociais e, para entender de perto como funcionavam, decidiu trabalhar disfarçado em uma de suas próprias iniciativas. A loja Esporte Total, aberta em parceria com um amigo de infância Eduardo. O objetivo era simples: parte dos lucros seria revertida para jovens atletas carentes da periferia. Mas ninguém sabia disso. E ele fazia questão que continuasse assim. Dentro da loja, o som ambiente misturava samba leve e conversas. Tadeu caminhava de um lado para o outro, observando tudo com um olhar calculista. De repente, a porta se abriu e o homem de barba entrou carregando a caixa. "Bom dia, entrega da Rede Esperança. Onde posso deixar?" "Lá nos fundos, perto do depósito", respondeu uma das atendentes, Letícia, uma moça simpática de cabelo cacheado. Tadeu, ouvindo a voz masculina, levantou os olhos. Ei, disse ele, aproximando-se. "Isso é entrega de quem?" "Da Rede Esperança, senhor. Está aqui o comprovante." O gerente pegou o papel, leu sem atenção e deu de ombros. "Ah, sim, aquelas doações que o seu Eduardo falou. Pode deixar aí mesmo." Roberto assentiu, pousou a caixa com cuidado e sorriu discretamente. Letícia, curiosa, olhou para ele de novo. "Desculpa, mas o senhor parece familiar. A gente já se viu em algum lugar?" Ele sorriu, meio sem graça. "Talvez em alguma entrega anterior." "HM, acho que não", respondeu ela, franzindo o senho. "Enfim, obrigado pela gentileza." Tadeu interrompeu, impaciente. "Letícia, chega de papo, vai organizar o estoque." Virou-se para o entregador. "Pode ir, amigo, estamos ocupados." Roberto fez um leve aceno de cabeça, sem reagir à grosseria. Enquanto saía, ouviu o rádio da loja tocar uma velha narração esportiva. Roberto Carlos, o lateral brasileiro, toma distância, chuta. Golaço! Letícia riu. "Nossa, esse cara era um monstro." Tadeu, indiferente, respondeu: "Eu nem ligo pra futebol. Nunca vi graça em correr atrás de bola." Roberto parou por um instante na porta, e um brilho nostálgico cruzou seu olhar. Mas logo voltou à calma. Sorriu para si mesmo e saiu. O dia seguiu quente e agitado. Tadeu, cada vez mais estressado, reclamava de tudo: da meta, das vendas, dos funcionários. Por volta das 4 da tarde, o entregador voltou com outra remessa. Desta vez, além das bolas, trouxe uniformes infantis com o logotipo da Rede Esperança. Enquanto descarregava, ouviu Tadeu gritando ao telefone: "Eu preciso de mais verba, seu Eduardo. Como quer que eu mantenha o estoque assim?" Pausa. "Não, eu não conheço ninguém chamado Roberto, só trato com o senhor mesmo." Outra pausa. "Tá bom, eu me viro." Roberto suspirou.
A ironia era quase poética. O gerente falava com o verdadeiro dono da loja sem saber que ele estava a poucos metros, segurando uma caixa. Letícia se aproximou, sussurrando: Senhor, desculpa a pergunta, mas o senhor trabalha só com entregas? Sim, e um pouco de campo, respondeu ele, sorrindo. Gosto de ver onde as doações chegam. Bonito isso. Hoje em dia pouca gente se importa. Acho que a gente tem que fazer o bem em silêncio, não é? A frase ecoou dentro dela, simples e sincera. Tadeu, ao ver os dois conversando, torceu o nariz. Letícia, por favor, não tem nada melhor para fazer? Ela revirou os olhos e saiu resmungando. À noite, a loja fechava as portas, e Roberto permanecia lá, ajudando a descarregar as últimas caixas. Um dos seguranças comentou: Esse cara é trabalhador, viu? Diferente de muito folgado por aí. Roberto agradeceu com um aceno e foi embora caminhando devagar pela calçada. As luzes da cidade refletiam nos vidros dos carros, e o som distante de um jogo de várzea ecoava de algum campo próximo. Ele parou por um instante, apoiando-se no muro, e observou os meninos jogando bola com chuteiras gastas. Um deles chutou com tanta força que a bola atravessou a rua e veio parar aos pés dele. O garoto gritou: Devolve aí, tio. Roberto pegou a bola, sorriu e devolveu com um toque leve. Mesmo disfarçado, seu domínio era perfeito. O menino ficou boquiaberto. Caraca, tio! Como o senhor fez isso? Praticando, respondeu ele, sorrindo, antes de seguir seu caminho. Dias se passaram. A relação entre Roberto e os funcionários crescia discretamente. Ele ajudava em tudo: descarregar caminhões, arrumar estoque, até servir água nos dias de calor intenso. Letícia passou a admirá-lo. Mas Tadeu, cada vez mais arrogante, continuava cego pela ganância. Um dia, durante uma tarde chuvosa, Roberto ouviu Tadeu gritar com uma funcionária que cometera um erro no caixa. Você acha que trabalha para a ONG? Isso aqui é comércio, menina. Roberto se aproximou e falou com calma. Às vezes um pouco de empatia ajuda mais do que gritar. Tadeu virou-se, irritado. E você, quem é para me dar lição? Entregador agora acha que entende de gestão? Entendo de gente, respondeu Roberto, sereno. E gente não é estoque. O silêncio tomou conta da loja. Tadeu bufou e saiu pisando forte. Nessa noite, Letícia decidiu pesquisar quem era aquele entregador. Digitou Rede Esperança mais doações no celular e achou uma notícia antiga. Projeto fundado por ex-jogadores de futebol, entre eles Roberto Carlos e Eduardo Lima, ajuda crianças carentes. Ela regalou os olhos. No canto da foto, Roberto sorria, sem barba, sem óculos. Comparou com o homem que trabalhava na loja. Os traços eram parecidos, mas o cabelo diferente, a pele mais bronzeada, o olhar mais cansado. Não pode ser, murmurou. Mas algo dentro dela dizia que sim. Na manhã seguinte, Tadeu chamou todos para uma reunião rápida. Atenção, equipe! Vamos receber uma visita importante do nosso patrocinador, o seu Eduardo. Quero tudo perfeito. Letícia engoliu seco. Roberto, silencioso ao fundo, ajeitou as caixas como se nada soubesse. Tadeu, olhando para ele, disse: Você, entregador, fica nos fundos. Não quero ninguém sujo de poeira circulando aqui quando o dono chegar. Entendeu? Entendido, respondeu Roberto, tranquilo. Quando o relógio marcou 10 horas, a campainha tocou. Um homem de terno entrou. Era Eduardo, amigo e sócio de Roberto. Tadeu correu ao seu encontro, bajulando: Seja bem-vindo, seu Eduardo. É uma honra recebê-lo. Eduardo sorriu, cumprimentando a equipe. Roberto observava de longe, entre as prateleiras. Eduardo lançou-lhe um olhar rápido, disfarçando o reconhecimento. Tadeu, curioso, perguntou: E o senhor Roberto Carlos, aquele jogador que o senhor citou uma vez, ele ainda apoia o projeto? Eduardo respondeu com naturalidade: Sempre. Só que ele prefere trabalhar nos bastidores. Ah, sim, disse Tadeu, indiferente. Nunca o vi por aqui, então imaginei que fosse invenção. Roberto sorriu, quase invisível atrás das pilhas de caixas. Mais tarde, quando o movimento diminuiu, Letícia se aproximou dele e disse baixinho: Eu sei quem o senhor é. Roberto ficou em silêncio. Não precisa se preocupar. Seu segredo está seguro comigo. Só queria agradecer por não desistir das pessoas. Ele sorriu, tocou o ombro dela e respondeu:
O bem só faz sentido quando é feito sem reconhecimento. Ela assentiu, emocionada. Aquela noite, ao sair da loja, Roberto olhou para o letreiro iluminado e pensou em como o mundo às vezes é cruelmente engraçado. Ele estava ali, invisível, dentro do próprio projeto, sendo tratado como ninguém por alguém que acreditava entender de poder. Mas, no fundo, era isso que ele queria: ver o coração das pessoas quando o brilho dos holofotes se apagava. E em breve, a vida mostraria a Tadeu que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no crachá, nem no terno, mas nas ações quando ninguém está olhando. O dia amanheceu nublado, e o vento trazia aquele cheiro úmido de chuva prestes a cair. A cidade parecia suspensa, como se segurasse o fôlego. Dentro da Esporte Total, o ar também estava pesado, não por causa do clima, mas por algo mais denso: o acúmulo de tensão. Tadeu chegará cedo, de mau humor. Desde a visita de seu Eduardo 2 dias antes, ele andava nervoso, inseguro. Tinha medo de que algo em sua gestão não estivesse à altura das expectativas. E, como sempre, quem pagava o preço por isso eram os funcionários. Letícia organizava as prateleiras de camisas de clubes locais, enquanto o entregador, Roberto, empilhava caixas novas vindas do depósito. Ele trabalhava com calma, observando tudo sem pressa, como quem lê as entrelinhas da alma das pessoas. "Letícia!" gritou Tadeu, de repente. "Por que essa camisa do Corinthians está na seção errada? Já te falei para deixar separadas por categoria, não por cor." "Desculpa, seu Tadeu. Eu só achei que assim ficava mais." "Você não é paga para achar, é paga para obedecer." O silêncio cortou o ambiente. Roberto ergueu o olhar, firme, mas se conteve. Letícia mordeu o lábio, segurando o choro. Tadeu bufou, virou as costas e foi para o escritório. Horas depois, enquanto a chuva começava a bater nos vidros, Roberto ajudava um senhor a carregar uma sacola pesada. Era um cliente simples, de fala mansa. "Obrigado, meu filho", disse o homem. "Deus te abençoe." "Amém, senhor. Vá com cuidado." Letícia, vendo a cena, sussurrou: "O senhor é diferente, sabia? A maioria dos entregadores só pensa em ir embora rápido." "O tempo é curto", respondeu ele, "mas o respeito cabe em qualquer minuto." Ela sorriu, mas a alegria durou pouco. Do escritório, Tadeu saiu furioso, segurando um papel. "Quem mexeu no sistema de caixa ontem?" Todos se olharam, confusos. "Eu só fechei o turno", disse Letícia. "Então foi você", acusou ele. "Está faltando dinheiro." "O quê?" Ela regalou os olhos. "Eu jamais pegaria nada daqui. Deve ter sido erro do sistema." "O sistema não erra, gente erra", rugiu Tadeu. "E, nesse caso, gente desonesta." Roberto interveio com voz firme. "O senhor não tem prova para acusar ninguém assim." Tadeu encarou, com desprezo. "E desde quando o entregador mete o bedelho em coisa de gerente?" "Desde que vejo uma injustiça", respondeu Roberto, sem levantar o tom. "O respeito é básico, independente do cargo." O ambiente ficou tenso. Letícia começou a chorar. Tadeu respirou fundo e tentou se recompor. "Tá bom. Vamos fazer o seguinte: até o fim do dia, quero o dinheiro reposto. Se não aparecer, vou chamar a polícia." Olhou para Roberto e completou, com ironia: "E o senhor, entregador, cuide do seu serviço. Ou vai acabar sem emprego também." Roberto não respondeu. Apenas olhou fixamente para ele, com um olhar que misturava compaixão e firmeza. À tarde, o movimento caiu. A chuva engrossou, e o som das gotas preenchia o silêncio desconfortável. Roberto decidiu ficar um pouco mais, ajudando a fechar a loja. Enquanto empilhava caixas, ouviu um barulho vindo do escritório. Curioso, aproximou-se devagar. A porta estava entreaberta. Lá dentro, Tadeu contava dinheiro apressadamente e colocava em um envelope. No canto da mesa, um comprovante bancário com o nome Tadeu F.M. Lopes e um depósito identificado como fornecedor fictício. Roberto entendeu tudo. O dinheiro desaparecido do caixa estava sendo desviado pelo próprio gerente. Ele deu um passo para trás, sem querer fazer barulho, mas o assoalho rangeu. Tadeu virou-se rapidamente. "Quem tá aí?" Roberto entrou, calmo. "Só vim pegar as chaves do depósito." Olhou para o envelope, depois para o gerente. "Trabalho honesto, não é?" Tadeu ficou tenso. "Isso aqui não é da sua conta." "Tudo bem. Só espero que, da próxima vez, não acusem inocentes." O tom foi tranquilo, mas a mensagem, cortante.
Tadeu cerrou os dentes, furioso. Tá me ameaçando? Não. Só lembrando que a verdade sempre aparece, cedo ou tarde. Roberto saiu, deixando o gerente ofegante, tomado pela raiva e pelo medo. Na manhã seguinte, o clima estava pior. Tadeu chegou à loja decidido. Precisava tirar aquele entregador do caminho antes que falasse algo. Quando viu Roberto descarregando caixas, aproximou-se com sarcasmo. Então, senhor moralista, ainda acha que entende de justiça? Acho que a justiça fala por si, quando a gente fica em silêncio. Pois saiba que eu liguei para a matriz. Sua vaga vai ser cortada. Sem problema, disse Roberto, tranquilo. O trabalho nunca foi o que me definia. Tadeu sorriu com malícia. Veremos se continua calmo quando estiver desempregado. Letícia ouviu a conversa e correu para tentar intervir. Seu Tadeu, por favor. Ele não fez nada. Fica fora disso, menina. Mas antes que pudesse continuar, a porta se abriu com força. Era Eduardo, o verdadeiro nome no registro da empresa. Bom dia, disse ele, com um tom frio. Recebi uma denúncia sobre desvio de recursos. E vim pessoalmente averiguar. Tadeu empalideceu. Denúncia? De quem? Eduardo olhou para Roberto, que apenas fez um gesto leve, indicando que não queria expor ninguém. Não importa quem. O que importa é o que encontramos. Eduardo abriu o envelope que trazia em mãos, cópias de transferências suspeitas e notas adulteradas. Isso é grave, Tadeu. Isso é mentira, gritou ele, suando. Alguém quer me derrubar. Eduardo manteve a calma. A verdade sempre encontra seu caminho. Roberto, ao lado, cruzou os braços e observou em silêncio. Pouco depois, chegaram 2 seguranças. Eduardo pediu para levarem Tadeu à sala dos fundos, até esclarecer a situação. Letícia chorava, assustada. Senhor, o senhor vai ser demitido por minha causa? Roberto balançou a cabeça. Não, menina. A culpa nunca é de quem é honesto. Eduardo olhou para ele com um sorriso discreto. Acho que está na hora de acabar com esse teatro. Ele se virou para os funcionários, que observavam sem entender. Pessoal, vocês merecem saber a verdade. Este homem aqui, apontou para Roberto, não é um simples entregador. É o verdadeiro dono da Esporte Total. O silêncio foi absoluto. Todos pararam. Letícia levou as mãos à boca. Tadeu, já pálido, tentou falar algo, mas não saiu som. Roberto tirou os óculos, o boné, e a loja pareceu congelar no tempo. Meu Deus! Murmurou Letícia. É o Roberto Carlos. Os seguranças também pararam, atonitos. Tadeu deu um passo atrás, gaguejando. Eu não sabia. Juro que não sabia. Roberto respirou fundo. Eu sei. Você não sabia, Tadeu. E é justamente por isso que vim até aqui, para ver como as pessoas agem quando acham que ninguém está olhando. Ninguém ousava se mover. A voz dele era calma, mas firme, com a autoridade de quem aprendeu o peso do silêncio. Eu construí esta loja com o Eduardo, continuou ele, para que fosse um espaço de oportunidade, não de exploração. Mas vi o contrário. Vi medo, vi abuso, vi desonestidade. Olhou diretamente para Tadeu. E, acima de tudo, vi como o poder pode cegar quem esquece o valor da humildade. Tadeu caiu de joelhos, chorando. Eu só queria provar que era bom o bastante. Eu cresci sem nada, ninguém acreditava em mim. Eu me perdi, senhor Roberto. Roberto o encarou com compaixão. Todos nós erramos, Tadeu. Mas o erro só vira perdão quando vem acompanhado de mudança. Eduardo fez um sinal para os seguranças. Deixa ele levantar. Tadeu enxugou as lágrimas, confuso. Eu vou ser preso? Isso depende do que você vai fazer daqui pra frente, respondeu Roberto. Se devolver o que tirou e ajudar a consertar o que estragou, ainda há tempo de recomeçar. Horas depois, a loja voltou ao silêncio. Os funcionários se reuniram, atonitos. Roberto caminhava devagar pelos corredores, tocando as prateleiras, como se cada produto contasse uma história. Letícia se aproximou. O senhor podia ter mandado prender ele. Por que não fez isso? Porque a prisão muda o corpo, respondeu ele. Mas o arrependimento muda a alma. Ela sorriu, emocionada. O senhor é mesmo diferente. Não sou diferente. Só vivi o suficiente para entender que o perdão é mais forte que o castigo. Ele olhou para a vitrine, onde uma bola autografada por ele mesmo, anos atrás,
Estava exposta, coberta de poeira. Pegou-a, limpou e colocou no centro da loja. Que essa bola lembre a todos o porquê de estarmos aqui. O futebol ensina a cair, mas também a levantar. No fim do dia, enquanto fechava a loja, Roberto observou o pôr do sol refletindo nas vidraças. Eduardo se aproximou. Você sempre foi mais do que jogador, meu amigo. Roberto sorriu. E você sempre foi mais do que sócio. Os dois riram. Vai continuar vindo disfarçado? Perguntou Eduardo. Talvez. Ainda há muito a aprender quando a gente se esconde atrás do anonimato. E o Tadeu? Vai ficar. Mas com um novo cargo. Vai ajudar no projeto social. Quero que ele aprenda o valor do trabalho sem lucro. Eduardo assentiu, impressionado. Você acredita mesmo que ele pode mudar? Acredito. Porque um dia, alguém acreditou em mim quando eu também errei. Na calçada, Letícia apagava as luzes da loja. Antes de sair, olhou para Roberto e disse: o senhor podia ter sido um patrão distante, mas escolheu ser humano. Isso muda tudo. Ele sorriu, encostando o boné no peito. O verdadeiro time é formado fora do campo, Letícia. E assim, com a cidade adormecendo sob um céu de cores douradas, Roberto Carlos caminhou em silêncio. O anonimato que o cercava já não era um disfarce, era uma escolha. Porque, às vezes, é quando o mundo não te reconhece que você descobre quem realmente é. Os dias que seguiram o escândalo foram estranhamente silenciosos. A loja Esporte Total ainda funcionava, as prateleiras continuavam cheias, mas algo havia mudado no ar. Os olhares, antes pesados de desconfiança e medo, agora carregavam uma mistura de respeito e curiosidade. Todos sabiam quem era aquele homem de barba e boné que andava entre eles, simples e sereno, Roberto Carlos, o ex-jogador que escolhera o anonimato para enxergar o que os olhos da fama não alcançavam. E no centro de tudo, como uma sombra tentando se reerguer, estava Tadeu. Ele voltará à loja 2 dias depois do confronto, com o rosto abatido e os olhos fundos. Não havia sido demitido, decisão que deixará muitos surpresos. Mas Roberto, com a calma de quem entende o peso do perdão, insistira que ele ficasse. O castigo dele é ter que se olhar no espelho e começar de novo, dissera ao Eduardo. Agora, Tadeu trabalhava no depósito, onde o som das caixas e o cheiro de poeira abafavam as lembranças do orgulho. Ninguém o humilhava, ninguém o insultava. Mas o silêncio que o cercava doía mais que qualquer palavra. Na manhã de uma segunda-feira, Letícia chegou cedo e encontrou Tadeu sentado no chão, encostado em uma pilha de caixas. Ele segurava uma bola infantil, dessas que vinham de doação, e olhava fixamente para o vazio. Bom dia, seu Tadeu, disse ela, hesitante. Ele levantou a cabeça devagar. Bom dia, menina. Tá tudo bem? Tá? Ou quase. É estranho acordar e não saber mais quem a gente é. Ela se aproximou e se sentou ao lado. O senhor ainda é o mesmo. Só precisa lembrar quem era antes de se perder. Tadeu suspirou. Antes de me perder, eu só queria provar que podia vencer. Agora, nem sei mais o que é vencer. Letícia sorriu com doçura. Vencer é conseguir dormir sem culpa, seu Tadeu. Ele baixou a cabeça, engolindo as lágrimas que insistiam em cair. Roberto chegou pouco depois, trazendo uma caixa com novas doações. Viu os dois conversando e, sem interromper, ficou observando à distância. Havia algo de comovente na fragilidade de Tadeu. Aquele homem que antes gritava agora mal conseguia sustentar o próprio silêncio. Bom dia, pessoal, disse ele, enfim, com aquele tom calmo que enchia o ambiente de respeito. Bom dia, senhor Roberto, respondeu Letícia. Tadeu apenas assentiu, sem coragem de encará-lo. Roberto se aproximou. Precisamos reorganizar o espaço dos fundos. Vai ser usado para um novo projeto. Que projeto? Perguntou Letícia. A oficina de esperança. Vamos ensinar jovens da comunidade a cuidar de material esportivo e fazer pequenos reparos. É uma forma de gerar renda e esperança ao mesmo tempo. Que ideia linda! Exclamou ela. E quem vai coordenar? Roberto olhou diretamente para Tadeu. Ele. O silêncio foi imediato. Tadeu arregalou os olhos, confuso. Eu? Sim. Você entende de estoque, de organização. E, acima de tudo, sabe o que significa uma segunda chance. Letícia sorriu. Tadeu engoliu em seco. Eu não mereço isso. Ninguém merece o perdão, respondeu Roberto. A gente o recebe, e tenta ser digno dele depois. Durante as semanas seguintes,
A loja ganhou nova vida. As tardes eram preenchidas por risadas de jovens que vinham participar da oficina de esperança. Meninos descalços chegavam trazendo bolas furadas, chuteiras rasgadas, e saíam de lá com tudo restaurado, e com os olhos brilhando. Tadeu, no início, se sentia deslocado. Tentava manter distância, com medo de errar novamente. Mas logo percebeu que aqueles garotos olhavam para ele com respeito, não pelo cargo, mas pela atenção que ele dava a cada um. Tio Tadeu, essa bola dá para colar ainda? Perguntou um menino chamado Kaique, de uns 12 anos. Dá sim. Só precisa paciência e jeito, respondeu ele, sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Enquanto ensinava o garoto a remendar o couro, lembrou-se de quando era criança e sonhava em ter uma bola dessas. Lágrimas discretas escorreram, mas ele as disfarçou com um sorriso. Roberto, que observava da porta, não disse nada. Apenas sorriu. Sabia que o perdão estava começando a fazer efeito. Certa tarde, depois que todos os garotos foram embora, Tadeu ficou sozinho arrumando as ferramentas. Roberto se aproximou, com as mãos no bolso. Como tá indo? Melhor do que eu esperava. E como vai o coração? Perguntou ele, com um leve sorriso. Tadeu hesitou, depois respondeu. Ainda pesado. Então é sinal de que tá funcionando. Roberto se sentou em uma cadeira próxima. Coração leve demais esquece rápido. O peso lembra a gente do caminho. Tadeu respirou fundo. Sabe, senhor Roberto, eu não acreditava em nada disso. Achava que bondade era conversa fiada, coisa de quem já tem tudo. E agora? Agora vejo que quem tem tudo pode perder, e quem perdeu tudo ainda pode recomeçar. Roberto olhou para ele, com aquele brilho sereno nos olhos. É isso. O campo da vida é grande, Tadeu. E sempre cabe um novo jogo. Naquela noite, Letícia chamou todos os funcionários e os meninos da oficina para um evento improvisado. Ela pendurou uma faixa feita à mão. Obrigado, tio Tadeu. Sobre uma mesa simples, havia suco, bolo e risadas. Tadeu entrou tímido, sem saber o que dizer. Os garotos começaram a aplaudir. Você é o melhor professor que a gente já teve. Gritou Kaique. Ele corou. Sem jeito. Letícia entregou-lhe uma bola assinada por todos os alunos. Para lembrar que todo erro pode virar aprendizado. Os olhos de Tadeu se encheram d'água. Ele procurou Roberto na multidão, e o viu parado ao fundo, sorrindo com discrição. Os dois trocaram um olhar silencioso, carregado de gratidão. Alguns dias depois, Roberto convocou uma reunião geral na loja. Todos se reuniram no salão principal, curiosos. Tem um anúncio importante, começou ele. A Esporte Total vai expandir. Abriremos filiais em outras comunidades. Mas quero que o modelo seja o mesmo: trabalho, respeito e propósito. Os funcionários aplaudiram. Roberto continuou. E quero alguém para coordenar todas as oficinas do país. Fez uma pausa. Esse alguém é o Tadeu. A reação foi imediata. Surpresa, aplausos, emoção. Tadeu levou as mãos ao rosto, incrédulo. Senhor Roberto, não posso aceitar. Pode, sim. Porque ninguém entende melhor o valor de uma segunda chance do que quem precisou dela para se levantar. Eduardo, ao lado, completou. Você provou que caráter se constrói com atitudes, não com desculpas. Tadeu chorava abertamente agora. Eu juro que não vou decepcionar vocês. Não precisa jurar, disse Roberto, colocando a mão em seu ombro. Só continue jogando limpo. Com o passar dos meses, o projeto cresceu. Reportagens começaram a surgir nos jornais. Ex-funcionário acusado de desvio lidera programa que resgata jovens de comunidades. Iniciativa esportiva de Roberto Carlos transforma vidas no interior de São Paulo. Mas o curioso é que, em nenhuma matéria, Roberto aparecia. Ele sempre se recusava a dar entrevistas, preferindo deixar que a história falasse por si. Não sou o protagonista, dizia. Sou só o assistente técnico da vida. Tadeu, por sua vez, mudará completamente. Cortou o cabelo, vestia roupa simples e passava os dias viajando entre cidades, ajudando novos coordenadores. O brilho nos olhos dele era o mesmo de alguém que descobriu um propósito, algo que o dinheiro nunca deu. Numa tarde chuvosa, ele voltou à loja principal, agora reformada e cheia de jovens aprendizes. Encontrou Roberto sentado na varanda dos fundos, tomando café e olhando o movimento da rua. Tá tudo crescendo, hein? Disse Tadeu, sorrindo.
Crescendo do jeito certo, respondeu Roberto. De dentro para fora. Tadeu se sentou ao lado. Ficaram alguns segundos em silêncio, ouvindo o som da chuva batendo no telhado. Depois, ele falou: sabe o que é mais louco? O quê? Eu passei metade da vida tentando ser alguém importante. E foi só quando perdi tudo que aprendi o que realmente importa. Roberto assentiu. O futebol me ensinou isso também. A glória passa, mas o caráter fica. Tadeu sorriu. Se um dia me perguntarem quem foi meu treinador nessa vida, vou dizer: foi o Roberto Carlos. Errado, respondeu ele, rindo. Eu só te passei a bola. Quem marcou o gol foi você. Quando o sol finalmente voltou a aparecer, os dois saíram para o pátio da loja. Alguns garotos jogavam bola, rindo alto. Um deles gritou: tio Roberto, vem jogar com a gente. Roberto riu. Vocês correm demais pra mim. Mas pegou a bola, olhou para Tadeu e lançou um chute preciso, daqueles que só ele sabia dar. A bola fez uma curva perfeita e entrou direto no gol improvisado. As crianças gritaram, vibrando. Tadeu bateu palmas, emocionado. Ainda tá com o toque mágico. O dom não envelhece, disse Roberto. Só muda de propósito. Os dois se olharam, cúmplices. E naquele instante, sem precisar dizer mais nada, sabiam que algo maior os unia. Algo além do futebol, além do perdão. Era a certeza de que a verdadeira vitória é transformar dor em recomeço. Mais tarde, quando o dia terminou, Letícia escreveu uma frase num cartaz e pendurou na parede da loja. Quem aprende com a queda joga melhor o próximo tempo. Roberto leu e sorriu. Tadeu também. E a loja, iluminada pela luz amarela do entardecer, parecia um templo silencioso daquilo que o Brasil mais entende. A esperança que renasce todas as vezes que o coração decide recomeçar. Era uma tarde dourada em São Bernardo do Campo. O sol atravessava janelas da loja Esporte Total e fazia as camisetas penduradas brilharem como bandeiras. O som das risadas ecoava entre as prateleiras. Os meninos da oficina de esperança tinham acabado de terminar o treinamento do dia, e Tadeu observava com um orgulho sereno que há muito tempo não sentia. A vida, pensava ele, é como um campo de futebol. Quem erra precisa aprender a correr de novo, mas com o coração limpo. E agora, ele corria leve. No canto da loja, Roberto Carlos conversava com Letícia e dois jovens voluntários sobre uma nova expansão do projeto. Ele anotava tudo num caderno velho, com a mesma concentração de quem planejava uma final de Copa. O cabelo grisalho caía um pouco sobre o rosto, e o sorriso discreto revelava tranquilidade. Tadeu aproximou-se devagar, carregando 2 garrafas de água. Cansou, chefe? Roberto riu. Chefe, não. Só treinador de sonhos. Eles se sentaram lado a lado, observando o movimento. Crianças corriam entre bolas e chuteiras, o cheiro de pipoca vinha da calçada, e uma rádio comunitária tocava um samba suave. Era o tipo de tarde simples que o dinheiro não compra. Você lembra quando eu cheguei aqui? Perguntou Tadeu, com um meio sorriso. Lembro. Você gritava com todo mundo e achava que o mundo te devia algo. E você fingia ser entregador. É, respondeu Roberto, rindo. Às vezes é preciso se esconder para enxergar melhor. O tempo passou rápido. Em poucos meses, o projeto cresceu para várias cidades do interior. Jovens que antes viviam nas ruas agora trabalhavam como instrutores, e a oficina de esperança se transformou em uma rede. Mas o que ninguém sabia era que Roberto já planejava dar o próximo passo, um que não envolvia mais câmeras, nem microfones, nem mesmo o próprio nome. Certa manhã, ele chamou Tadeu e Letícia para uma reunião reservada. Na mesa, havia uma pasta preta e um envelope pardo. Preciso conversar com vocês sobre o futuro, disse, com voz calma. Letícia olhou desconfiada. Que futuro? O da loja? E o meu? Silêncio. Roberto abriu o envelope e espalhou sobre a mesa alguns documentos. A partir do mês que vem, a Esporte Total e todas as filiais da oficina passam a ser geridas por uma associação independente. Tadeu arregalou os olhos. O senhor vai embora? Vou continuar ajudando, respondeu Roberto, mas de outro jeito. Letícia parecia confusa. Outro jeito como? Roberto respirou fundo, como quem procura as palavras certas. Quando eu era garoto em Garça, no interior, tinha um homem que me dava chuteiras usadas. Eu nunca soube o nome dele. Mas sem aquelas chuteiras, talvez eu nunca tivesse jogado bola. Fez uma pausa. Agora quero ser esse homem invisível para outras pessoas. Tadeu ficou em silêncio.
A voz lhe faltou por alguns segundos. O senhor vai sumir de novo? Não é sumir, respondeu Roberto, com ternura. É deixar que outros brilhem. Letícia chorava baixinho. O senhor é o coração disso tudo. Não, disse ele, sorrindo. O coração é de vocês. Eu só dei o primeiro toque. Naquela noite, Roberto foi o último a sair. A loja estava vazia, e o eco de suas próprias pegadas parecia conversar com ele. Passou a mão sobre o balcão, olhou para as bolas nas prateleiras e sorriu. Cada uma delas carregava uma história, de redenção, de superação, de esperança. Encostou-se à parede, fechou os olhos e se lembrou de seu pai. Meu filho, nunca se esqueça, o que faz um homem grande não é o quanto ele é aplaudido, mas o quanto ele ajuda sem ser visto. Aquela frase o guiara a vida inteira. E agora, depois de tudo, fazia ainda mais sentido. Do lado de fora, a cidade estava tranquila. O som de um rádio tocava um gol antigo. Roberto Carlos. Toma distância, chuta. Golaço. Ele riu sozinho. Faz tempo que não ouço isso. Dias depois, uma reunião pública foi organizada em frente à loja. Autoridades locais, jovens e moradores da comunidade se reuniram para homenagear o projeto. Tadeu e Letícia estavam no palco, ao lado de representantes de ONGs e prefeitos das cidades vizinhas. Um jornalista perguntou: "E o senhor Roberto Carlos, não vem hoje?" Tadeu pegou o microfone e respondeu com serenidade: "Ele já está aqui. Em cada menino que aprendeu a sonhar de novo." A plateia aplaudiu de pé. E, de fato, num canto da praça, disfarçado com seu boné e camisa simples, Roberto observava tudo, sorrindo. Ele não queria subir no palco. A vitória, para ele, era vê-los brilhar. Quando a multidão se dispersou, Letícia o encontrou parado ao lado de uma árvore. "Achei que o senhor tinha ido embora." "Ainda não", respondeu ele. "Só vim ver o fim do primeiro tempo. E o segundo tempo? Esse é com vocês." Ela o abraçou com força. "O senhor mudou a minha vida, sabia?" "Não, Letícia. Você só precisava de alguém que acreditasse no seu talento." Ele começou a caminhar em direção à rua. O sol já se punha, pintando o céu de vermelho e laranja. O som das crianças jogando bola no campo ao lado enchia o ar. Antes de atravessar, Roberto olhou para trás e viu Tadeu acenando de longe. Acenou de volta e seguiu seu caminho. Algumas semanas mais tarde, Tadeu recebeu uma carta. Era de Roberto. A letra, firme e bonita, dizia: "Meu amigo, lembro do dia em que te vi gritar com uma funcionária e do quanto te odiei por dentro. Mas hoje vejo que aquele homem era só alguém tentando não afundar. O perdão não é esquecer, é entender que todos nós temos partes boas e ruins, e cabe a nós escolher qual alimentar. Cuide da loja, das pessoas e de você mesmo. E, se algum dia se sentir perdido, olhe para uma bola. Ela sempre volta para quem joga com o coração. Roberto." Tadeu leu a carta em silêncio, lágrimas escorrendo. Guardou-a na gaveta, como um troféu invisível, talvez o mais valioso que já receberá. Meses se passaram. O projeto cresceu tanto que virou notícia internacional. Mas, mais uma vez, Roberto não apareceu em nenhuma foto. Jornalistas tentavam localizá-lo, mas ele sempre escapava com a leveza de quem não deve nada ao mundo. Numa manhã, no interior da Bahia, um grupo de meninos jogava bola num campo de terra batida. Um deles chutou com força. A bola voou longe e caiu perto de um homem sentado à sombra de uma árvore, lendo o jornal. O homem se levantou, pegou a bola e devolveu com um chute preciso, medido, que fez o objeto desenhar uma curva perfeita no ar. Os garotos ficaram boquiabertos. "Cara, você viu isso?" gritou um. "Quem é esse homem?" O mais velho respondeu: "Ah, deve ser algum ex-jogador." O homem sorriu, colocou o boné e respondeu apenas: "Sou só alguém que gosta de ver a bola rolar." E voltou a caminhar pela estrada de terra, desaparecendo sob o sol do sertão. Enquanto isso, em São Bernardo, a Esporte Total continuava viva, mais forte do que nunca. Na parede principal, havia agora um mural pintado por artistas locais. Mostrava um campo, crianças jogando bola e, no canto, a silhueta de um homem de braços abertos, observando de longe. Embaixo, uma frase: "O herói é quem faz o bem quando ninguém está vendo." Toda manhã, Tadeu passava diante do mural e tocava o desenho com a ponta dos dedos. Sabia que, onde quer que estivesse, Roberto continuava torcendo, não por vitórias,
mas por vidas transformadas. Certo domingo, Letícia organizou uma pequena confraternização com as crianças da comunidade. Havia música, feijoada, gargalhadas. De repente, um garoto correu, gritando: "Tio Tadeu, chegou uma caixa nova de bolas doadas." Ele foi até a entrada. A caixa não tinha remetente, apenas uma etiqueta escrita à mão, para quem nunca desistiu de aprender. Dentro, bolas novinhas e uma camisa amarela da seleção brasileira, dobrada com cuidado. No bolso, um bilhete curto. O jogo continua. R. Tadeu riu, emocionado. Letícia leu por cima do ombro dele e sorriu. "Eu sabia que ele não ia desaparecer." "Ele nunca desaparece", disse Tadeu. "Só muda de lugar." No fim da tarde, o céu se tingiu de laranja, e as crianças começaram um jogo improvisado no campo ao lado. Tadeu, Letícia e os voluntários formaram um círculo e ficaram assistindo. O vento leve balançava as bandeirinhas coloridas penduradas no alambrado. De algum lugar, vinha o som distante de um gol narrado no rádio. E, enquanto o sol se escondia atrás dos prédios, Tadeu murmurou. Ele dizia que o futebol é como a vida. A gente erra, cai, levanta e continua correndo. Letícia completou. E o mais bonito é quando a gente aprende a jogar pro outro. Ambos sorriram, emocionados. O jogo continuava, nas risadas, nos chutes, nas novas histórias que nasciam ali, naquele mesmo chão onde um dia Roberto Carlos reaprendeu a ser apenas um homem comum. E, talvez, fosse isso que o tornava extraordinário. Alguns dias depois, em uma estrada de interior, um ônibus velho passou por um homem caminhando com uma mochila simples e um violão pendurado nas costas. O motorista, curioso, olhou pelo retrovisor e comentou com o cobrador: "Rapaz, aquele ali não parece o Roberto Carlos, o jogador?" O cobrador respondeu, rindo: "Parecer, parece. Mas esse aí tá andando a pé." O motorista deu de ombros. "Então não pode ser." O homem, sim, era ele, sorriu discretamente, como quem ouve um segredo que o mundo ainda não entende. E continuou andando, com o olhar voltado pro horizonte. Porque, no fundo, sabia que a estrada mais bonita é aquela que a gente percorre em silêncio, deixando pegadas de bondade por onde passa.